dá com um governo no poder que tem uma agenda na área econômica, eu não vou entrar em detalhes, mas que tem um sentido, tem um rumo. No geral, eu acho que o rumo não é incorreto, lida com os problemas de restrição fiscal, com a necessidade de reformar o Estado, faz a sua maneira, mas essa não é a essência do governo. Quer dizer, eu acho que a essência do governo é uma essência fundamentalmente autoritária. Esse é o projeto político do governo. O outro é um projeto político acessório, com relações conflituosas e contraditórias com o projeto principal. Agora, ninguém aqui é ingênuo o suficiente para não entender qual é o projeto principal, né, comandado pelo presidente Bolsonaro, pelos seus filhos. Mas isso não é apenas um fenômeno que paira solto no ar. Ele encontra raízes na sociedade brasileira atual. Encontra raízes organizadas. São fenômenos diferentes, mas que politicamente têm confluído. De um lado tem o fenômeno das igrejas neopentecostais. Isso virou uma força política imensa no Brasil, bem financiada, com capilaridade nacional, com enraizamento nos setores pobres da população, com uma capacidade comunicacional extraordinária. Quem se der ao trabalho de assistir aos canais da televisão aberta, no horário nobre, verá que com exceção da Globo, que é a única que é capaz de gerar receitas próprias sem alugar o seu espaço de televisão para as igrejas, todas as demais alugaram, menos a Record, porque a Record já é a igreja. Então não precisa alugar. Esse setor que vinha crescendo no Brasil ganhou envergadura política e ganhou uma liderança política. É uma liderança política cuja forma de atuação gera conflitos, gera embates e pode gerar uma série de derrapagens. Mas criou um campo. E a esse campo se junta uma miríade de forças que operam numa zona cinzenta entre a legalidade e a ilegalidade, entre a polícia e a bandidagem organizada, e as milícias no Rio são o maior exemplo disso. Agora, isso tem peso político, né? Se traduz em voto, tem comando sobre redutos de votos. Não é o velho coronelismo dos sertões nordestinos, mas é uma forma de encabrestamento do voto nas grandes periferias urbanas do Brasil. Então nós estamos diante de um adversário político que não pode ser menosprezado, porque não tomemos a parte pelo todo, em dois sentidos. Este governo não é o Guedes, este governo é o Bolsonaro. E este governo claramente está testando os limites da institucionalidade, da cultura e dos valores democráticos a todo momento, deliberadamente. E, apesar de tudo, conta com um apoio, que é muito menor do que era o seu início, mas estacionou em 30% da população, de um apoio relativamente sólido, a despeito da enorme lentidão de retomada da economia e do fato de que o emprego ainda está andando de lado. Então, mais uma vez, não é brincadeira esse esquema de poder que se constituiu e que tem uma perna nas forças militares e policiais. É ambivalente, é complicado, é conflituoso, não é a mesma coisa, mas não houve uma manifestação diante da declaração de que se a esquerda radicalizar, nós temos que voltar com o AI-5, não houve nenhuma manifestação, nem do meio militar, nem do Ministério do Ouro, desautorizando, repreendendo, criticando essa manifestação. Né? Isto quer dizer alguma coisa. Né? E é um governo que mete medo. Isso eu sinto nos nossos financiadores. Patrocinar a Fundação Fernando Henrique Cardoso se tornou um custo para as empresas, coisa que no PT nunca houve. Nunca houve. Esse tipo de
ameaça velada, de avaliação de que é um risco, etc. Não, isso é novo. Então, isso tem me chamado a atenção. Não vou aqui me alongar, meu tempo já vai longe, me controla aqui. Na área da cultura é extraordinário. Quantos minutos mais eu tenho? Então eu vou rapidinho. Na área, há uma tentativa clara, e até aqui relativamente bem sucedida, de penetrar, digamos, de tomar o controle dos instrumentos de financiamento da cultura. Um projeto por trás disso. Demitiram o presidente da Funarte hoje, que é um pianista conhecido, estão discutindo levar, eventualmente, a Secretaria da Cultura para a pasta da ministra Damares. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu não acho que isso vai acontecer. Mas não é implausível. Esse é que é o problema. E o fato de que não seja implausível, a gente deve levar a sério. Né? Porque o limite do possível foi alargado. Há um outro mundo possível, sim. Mas esse mundo não é o mundo dos nossos sonhos. Ele está colocado. Vou acelerar aqui para não... Nós temos esse mundo, que é um mundo de uma direita retrógrada, que procura reescrever o passado. Não é? Esse é outro fato a destacar. Quem quer reescrever o passado é porque tem um projeto para o futuro que é diferente do presente. Ninguém não é por amor à história. Né? Isso tem obviamente um sentido estratégico. Num processo em que, num quadro em que a região, a América do Sul, vem ganhando contornos que favorecem esse tipo de política. Porque tornam, de novo, embora não verdadeiro, plausível a ideia de que o comunismo está às nossas portas. Vejam a Bolívia. Vejam agora, digamos, o conceito de quem é comunista, o negócio foi alargado de uma maneira extraordinária. Né? Qualquer liberal um pouco mais saidinho, progressista, virou comunista. Né? E a Argentina mudou de signo, na Bolívia a coisa se complica. O Chile vai entrar num período de instabilidade, isso também terá reflexo do ponto de vista da leitura política interna. Então, eu acho que tem muito vento de quina batendo no Brasil. Muito vento complicado e a gente tem que estar de olho nisso. Qual é a nossa situação? Digamos, pressupondo que todos aqui fazemos parte desta imensa geleia geral, amorfa e sem contornos claros, que se chama Centro Democrático, por falta de melhor nome. Que no fundo, até agora se define pela negativa. Se você não é bolsonarista e nem é petista, você pertence a esse campo político cujos contornos são indefinidos, etc. Mas o que nós queremos e qual é o nosso espaço para propor um programa para o país não está claro. Primeiro que todos nós aqui fazemos parte de uma geração, as forças presentes neste espaço somos todos nós de uma geração que tem mais passado do que futuro, e eu incluo nisso, que não dominam as linguagens políticas do mundo contemporâneo. Nós temos dificuldade de entender esse negócio. As nossas lideranças queridas, todas elas ou morreram ou estão politicamente inviabilizadas, totalmente inviabilizadas. E o bolsonarismo existe e o lulismo existe. Pode gostar, não gostar. O Lula é um fenômeno político extraordinário. Tem raiz no país, tem um pedaço do eleitorado, não tem programa mais. Esse é um problema. O PT, quando chegou ao poder em 2002, representou uma ampliação do Pacto Democrático de 1988. Né? E tinha um programa para o país, que ele foi ajustando, mas tinha um programa para o país. Hoje em dia o PT não tem programa algum para o país. Ele tem um mito que se contrapõe a um outro mito. Bolsonaro é um mito, o Lula é outro mito, e os dois mitos se reforçam. E nós o que temos a propor para o país? Você me segura, Alida. Eu posso falar de alguns pontos, eu posso simplesmente deixar os pontos
para depois, para a gente conversar. Eu esbocei alguns pontos. Até talvez seja melhor deixar para a conversa. Agora, eu acho que vai chegar um momento, nós temos olhar isso em algumas etapas. Quer dizer, tem uma primeira etapa, que é a etapa de construir, a palavra é desgastada, mas eu acho que não dá para deixar de usá-la agora, construir a resistência ao bolsonarismo. E aí, a palavra de ordem é a mais ampla frente possível, né? E aí, cabe dos democratas, do DEM, do velho PFL, aos setores do PT que não estejam inteiramente fanatizados. O governador da Bahia, obviamente, é um aliado, né? Provavelmente é um aliado nessa perspectiva. Haverá um segundo momento que esses não são estanques, mas que é ir construindo uma visão. O que nos aglutina e o que nos diferencia do bolsonarismo e do petismo. E aí, digamos, não pode se esquecer do que representou o período, digamos, sobretudo o governo Dilma, mas o governo Dilma nasceu de um ventre, ele não é um processo de geração espontânea. E haverá um momento, que é difícil de dizer quando, em que vai ter que ter um candidato, vai ter que fulanizar. O tempo da política hoje ficou mais complicado. Os processos eleitorais, por um lado é paradoxal, porque esse governo, porque é um governo, digamos, de estilo trotskista, né? É revolução permanente. Só que é campanha permanente. Vou dar uma brincadeira aqui. Mas é campanha permanente. Eles anteciparam o processo eleitoral, né? E ao antecipar o processo eleitoral, eles, digamos, de alguma maneira forçam os demais a ocupar espaços, porque se chegarem muito tarde, os espaços já estarão ocupados. Para quem está no poder fazer isso, tudo bem. Quem está na planície é mais complicado a antecipação do jogo eleitoral, porque você não conta com o Estado na mão, você vira alvo, toma muita porrada no meio do caminho antes da hora. Mas, se por um lado não é possível postergar demais a fulanização do processo político, não chegou o momento agora ainda de fechar, trabalhar com um leque de nomes, de possibilidades, sabendo de antemão que são muito poucos os candidatos que são viáveis, dadas as condições nas quais a política hoje se faz, né? É claro que o nome do Luciano Huck se coloca nessa questão, nesse contexto. Mas é um tremendo ponto de interrogação, a gente pode discutir aqui longamente. Eu tenho muitas dúvidas, não teria nenhum problema de compartilhá-las com você. Termino dizendo o que me parece que são uma diretriz fundamental de programa, que obviamente é uma resposta à dificuldade do crescimento, mas é uma resposta que, ao mesmo tempo que estimula o crescimento basicamente pela força do setor privado brasileiro. O Estado vai ter que mudar radicalmente o seu papel, ao mesmo tempo que tem esse, digamos assim, esse componente liberal tem que ter um componente ousadamente social-democrata. De criar não apenas, acho que tem dois movimentos, vai ter que estender a rede de proteção, porque muita gente vai ficar pelo caminho da mudança tecnológica, né? Dado o nosso ponto de partida. Mas nós temos que buscar um salto para igualar oportunidades, né? E aí as novas tecnologias acho que podem cumprir um papel na área da saúde, na área da educação. Nós temos que dramaticamente aumentar a produtividade do Estado, significa enxugar o pessoal do Estado, significa enfrentar as corporações e fazer uma produtividade a favor do povo. E isso é dar produtividade ao Estado. E acho que as novas tecnologias podem oferecer essa oportunidade para o Brasil. Não são uma panaceia e criam os seus próprios problemas. Menciono um deles.
a possibilidade que governos autoritários têm de usar essas tecnologias para fazer controle social é um negócio extraordinário. Né? Não precisa de AI-5. Não precisa de AI-5. Então, acho que esse eu teria mais a dizer, mas acho que o sentido geral é um choque de produtividade no Estado contra as corporações e a favor do povo, a favor das maiorias. Agora, isso daqui precisa encontrar alguém que saiba canalizar não apenas uma proposta em torno disso, mas um sentimento em torno dessa proposta. Porque no mundo de hoje, se o sujeito falar o tempo que eu falei aqui, vocês me ouviram por delicadeza e porque nós somos de outra geração. Os jovens já estariam olhando outras coisas muito mais divertidas. O fortalecimento da democracia é um desafio permanente que demanda ações como a produção e disseminação de conhecimento científico por meio do debate público de temas centrais que envolvem a economia, a cultura e a sociedade. Enfim, políticas públicas que moldam e afetam nossas vidas. Em um país fraturado pela fome e pela pobreza como é o Brasil, fruto das desigualdades e da falta de oportunidade para todos, não se pode falar em democracia sem ter ações radicais voltadas para a superação destes desafios. Entendemos que isto é uma exigência ética e moral. Mas quem somos nós? Somos o Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, o IEPFD. Temos um compromisso radical com o fortalecimento da democracia e com o enraizamento de seus benefícios e valores para todos. Por meio dos nossos diversos fóruns, produzimos um conhecimento crítico e propositivo voltados aos 3 eixos estratégicos da nossa missão. Primeiro, a formação de líderes qualificados. Segundo, a proposição de políticas públicas transformadoras e eficazes. Terceiro, o desenvolvimento de projetos estruturais voltados à modernização do Estado, à competitividade da economia e à superação da pobreza e das desigualdades sociais por meio de uma educação de qualidade para todos. É na democracia, com suas liberdades políticas, em uma sociedade aberta, que é possível administrar os naturais conflitos sociais e econômicos de uma nação de forma sólida e perene. Conheça, participe e apoie. Se você se identifica com o nosso objetivo e nossa missão e deseja apoiar estas ações, clique no link abaixo e torne-se um doador. Para saber mais sobre doações, ligue para o número que está aqui abaixo desse vídeo ou nos mande um e-mail. IEPFD, Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia.